Primeiro que na São Silvestre, se você vai para performance, você tá no lugar errado. Não é lá que você que tá errado. Nem se inscreve. Você tá aí para fazer tempo, cara, nem vai. E aí você ter uma falta de água, como foi mencionado, entre os quilômetros 11 e 18, durante uma prova dessa com muito calor, isso pode gerar um mal-estar. Botar 307 mil pessoas para correr juntos ali... Esse cara é bom. Ele era mais famoso, ele brinca, eu não sei o quanto tem de verdade nisso, ele é tão famoso quanto Jesus Cristo, né? No final das contas. Fala, galera, vai começar aqui mais um Corre Aqui News. Eu sou o Shima, estou aqui junto com o João Paulo e com o Igor. E antes de entrar nos destaques, gostaria que vocês deixassem o seu like, compartilhem o nosso conteúdo, sigam o nosso canal, que ajuda muito o que a gente faz aqui no Corre Aqui TV. Então, hoje vamos falar um pouco da Venus Women's Half Marathon, que aconteceu esse fim de semana, uma prova totalizada somente com mulheres. Vamos falar também da polêmica da meia maratona da Polícia Federal, que as pessoas falaram que não tinha água e também não tinham medalhas para os atletas. Vamos falar da corrida gigantesca que aconteceu em Dubai, mais de 300 mil pessoas. E também a Live, que uma marca muito forte no Lifestyle Fitness, vai ter a sua primeira maratona em Brasília. Também vamos comentar sobre o Eliud Kipchoge, que correu a meia maratona da Tailândia junto com a rainha. E por fim, vamos falar que teve mais uma morte em Salvador, de uma mulher de 29 anos que estava correndo e teve um mal súbito. Então, vamos começar. Esse fim de semana teve a Venus Half Marathon, onde reuniu só mulheres. João, Igor, o que vocês acham desse tipo de prova? Eu acho que é muito legal, deveria ter muito mais eventos assim, onde reúne só as mulheres, porque tem cada uma aí que são brabas, as mulheres. Eles já fazem alguns anos, né, esses eventos femininos, e eles bombam. Eu lembro que há uns 7 anos, assim que a gente mudou para São Paulo, a gente fez uma feira que era, não sei, eu acho que é a Venus mesmo. E aí a gente montou um stand da Keep Running nessa feira. Cara, que energia, né? Porque a mulherada faz a bagunça e é aulão pra lá e música pra cá e a turma bagunça. É bem legal, bem divertido. E eu acho bom, porque o nosso mercado, ele é majoritariamente masculino. Isso aí em todas, nas provas, no comércio, em todos os pilares da corrida, temos mais homens que mulheres. E esse estímulo faz bem para o nosso mercado, em todos os pilares. Faz ele crescer mais rápido, mais consistente, porque aí tem mais oportunidade de crescimento, né? Se você pegar que temos mais mulheres do que homens no Brasil. Sim. E temos menos mulheres praticando, aqui é uma oportunidade de crescimento. Só para deixar claro aqui também que essa prova tem o selo ouro de corrida da Sebat e também o selo label da World Athletics. Então, corrida bem importante aí no calendário de corridas, que também tem as modalidades de 5, 10 e 21 quilômetros. O que eu acho legal dessa prova é que ela, como o Igor falou, né, a gente tem outras provas que são exclusivamente para o público feminino, né, e o que é fantástico porque no final as mulheres elas têm uma dificuldade, já trouxemos isso também anteriormente aqui, mas que as mulheres têm uma dificuldade em encontrar espaços na sua agenda ou espaços para desenvolver o treinamento com segurança. Seja porque a mulher ela está sempre frequentemente ocupada ali com aquela dupla jornada, né? Ou seja, com aquele, às vezes até tripla jornada, né? Mas com aquela história de ter a sua profissão e de ter que cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, ela não tem tempo para fazer. E quando esse tempo aparece, muitas vezes, ele já não pode ser no período noturno, porque as mulheres não encontram segurança aqui no Brasil, pelo menos nas principais cidades, para poder desenvolver as atividades. Mas, por outro lado, quando a gente tem a possibilidade de focar num evento e que, como você falou, Shima, que tem uma garantia de qualidade, né? Ou seja, que tem aí as certificações necessárias para a realização, mais um mérito aqui da Iguana, que é quem realiza essa prova, mas que tem uma prova de muita qualidade para poder receber esse público que, de fato, faz muita festa e que também inspira muitas outras pessoas, é fantástico para o nosso mercado,
como você falou, mas também fantástico quando a gente pensa em saúde pública, né? A gente vai trazer mais uma notícia de morte, né? Dentre os praticantes de corrida de rua, mas se a gente parar para pensar que a maior parte da população é formada por mulheres, e essas mulheres, elas precisam realmente praticar atividades físicas por todos os benefícios que a atividade traz para essas pessoas, e aí pensando em saúde pública, mas na saúde individual, eventos assim, eles tendem a colaborar muito para que as mulheres fiquem cada vez mais ativas e deixem aí o sedentarismo. E fora que, assim, a gente estava aqui falando, né, das meninas, entre aspas, aqui de entrada, mas tem muita gente com resultados fantásticos entre as mulheres, né? E aí fazendo a frente até para o... Eu acho uma observação importante para pontuar aqui. Até pouco tempo atrás, a mulher não podia nem votar, né? Pois é. Eu acho que verdade, o óbvio. É o óbvio, porque às vezes as coisas andam muito rápido. A gente não percebe. E esquecemos o que era tão pouco atrás. E isso aí é o empoderamento da mulher. Ele é relevante, expressivo e deve ser sempre enaltecido. Enaltecido. Porque são conquistas que a sociedade vai adquirindo e que tem como certo, mas, cara, até pouquíssimo tempo atrás as mulheres não tinham direito nenhum. E uma corrida dessa eu acho que é emblemático para a nossa sociedade e que seja mais vezes enaltecido, para que a gente consiga corrigir nossas distorções sociais, que são muitas. E só para pontuar aqui, que a gente teve no 21 quilômetros o pódio, a Merci Chebwojen, não sei se é essa. Keniana, primeiro lugar. E a Núbia de Oliveira Silva, brasileira, em segundo lugar. E a Emily Chebet, que creio que não seja brasileira, mas ficou em terceiro lugar. E ela bateu o recorde da prova. A keniana? A Merci ali, ó, o novo recorde da prova. 1h13 e 54 segundos. É muito rápido. Nos 10K tivemos a Nayara Santana de Oliveira Borges, em primeiro lugar. A Alexandra Francisca, em segundo lugar. E a Patrícia Dantas dos Santos, em terceiro lugar. No 5K, a Najara Lousada. A Sara Jora, em segundo lugar. E em terceiro lugar, a Rafaela Feriani. Então, parabéns, meninas. Muito bem. Pace de 3,53 a Najara fez para ganhar a prova do 5K. É muito rápido. Eu não tenho esse tempo, você acredita? Não tenho. Eu não preciso nem falar. Então, próximo tópico, a meia maratona da Polícia Federal, a empresa Ex-Crono, responsável pela meia maratona, divulgou uma nota pública reconhecendo as falhas, e dentro dessas falhas teve a falta de água, falta de pontos de hidratação e também falta de medalhas no fim da prova. A gente sempre bate nessa tecla aí da hidratação, e algumas vezes a gente também já bateu na tecla da falta de medalha por inúmeras razões, as pessoas correndo de pipoca ou até mesmo a falta de medalhas da organização. São problemas que são recorrentes aí nas provas, né? Mas a empresa se pronunciou, beleza, mas não pode acontecer. Da forma que ela se pronunciou, ela assumiu o erro, né? Ela assumiu o erro, mas assim... Mas aí é sacanagem, né? Planejamento, né? De novo, aquela questão de que tem algumas coisas que tem a ver com conforto e outras coisas são mais urgentes, como, por exemplo, imagina que a prova foi em Teresina? Teresina. Clima bom. Lá é mais urgente do que São Paulo. Eu dei essa risadinha aqui, porque eu tenho família em Teresina e lá é quente demais. E eles sempre têm a brincadeira de que parece que em São Luís, onde eu tenho família também, venta, e Teresina é tão quente quanto, porém não venta. Então, assim, E aí você ter uma falta de água, como foi mencionado
entre os quilômetros 11 e 18, durante uma prova dessa com muito calor, isso pode gerar um mal-estar e pode gerar algumas urgências médicas aí muito importantes. Tem coisa que não dá para falhar. Pô, Isso é uma delas. Quando tem eu lembro que na maratona lá de Buenos Aires, 2,5 km, tinha algum posto ou de hidratação Ou de isotônico. ou de isotônico. E tinha momentos que eu ficava, cadê esse posto que não chega? Agora imagina do 11. Mas ele estava ali, a cada Mas ele estava. Agora imagina dos 11 ao 18 você não ter água, como é que toma o gel, como é que você vai... Não, sem saber, né? E pra quem treinou pra 21, ali nos 16 o bicho já tá pegando. As pernas já estão cobrando, você já tá meio cansado. E, cara, como é que você chega E pra tomar o teu sal sem água? A pílula de sal, como que você faz? Tem treinadores que falam, eu não sei se você faz isso, mas eu já ouvi histórias de treinadores que falam, simula você não ter água. Porque vai que você não tem água. Por exemplo, nesse caso. Então, mas O que você acha dessa simulação, João? até a página 2 isso funciona. Putz, então, essa é uma questão complexa, porque, de novo, a gente tem que pensar no princípio da especificidade, vamos dizer assim. Se é uma prova que o cara já sabe que não vai, que assim, que a organização não é muito garantida, talvez seja importante considerar essa ausência de água. Mas, no geral, não tem nenhum fundamento, porque... Cara, você precisa da água para poder treinar direito, para poder diminuir o esforço cardiovascular. Tem tantas coisas relacionadas à hidratação, que inclusive, uma das variáveis que a gente chama de homeostática, ou seja, porque a partir dela tem muitas coisas ali ligadas ao organismo, à hidratação e tudo mais, que não dá para pedir para a pessoa treinar sem água, considerando no geral. Agora, de novo, se é uma prova que precisa desse tipo de restrição, aí não tem jeito, porque é o princípio da especificidade. O cara precisa treinar dessa maneira. Eu queria trazer só uma outra informação. Eu estava dando uma olhada em algumas outras coisas. Parece que em torno de apenas 1/3 das provas no Brasil, de todos os eventos de corrida realizados no Brasil no ano de 2024, tiveram permit. E é que o permit ele tem tantas outras coisas também que garantem, né, a qualidade da prova. E aí, quando a gente pensa que numa prova da Polícia Federal, essa tem que ter permit, né? Essa daqui tem que ter um jeitinho brasileiro, né? Não, mas na Polícia Federal tem que dar um exemplo, né? E aí, a hora que os caras estão atendendo a prova da Polícia Federal e não tem o básico... Tudo bem, eles reconheceram, erros acontecem, assim como, né, nós cometemos diversos, mas quando você contrata a organização de uma prova, o básico tem que ter. Hidratação é fundamental. A medalha precisa, legal, mas não é urgente. Né? Mas não é como a hidratação, que precisa estar, de fato, garantida. Ainda mais nesse calor, né? Eu fico pensando porque, assim, quando você é um corredor, você não imagina que isso vai ser um problema na prova que você pagou, né? Que você imagina que vai ter água. Imagina você tá correndo, que nem você falou. Tomou sua aguinha no 10, aí vai ter uma água ali, no máximo no 15. 16. Nossa. 17. Se fosse no 15, eu já não ia. Não, cancela. Agora, sei lá, no 13, beleza. E não chega 14, 15, 16, 17. Que normalmente, que nem você falou, tem intercalado, né? O isotônico, a água, nessa não teve nada. Loucura. Aí você chega com sede sem medalha. Nossa, aí você puto lá, quase morrendo. Cadê a medalha? Não tem, acabou. Putz. Enfim. Esse fim de semana também teve a Dubai Race Run, que reuniu mais de 300 mil corredores. Se a gente reclama da São Silvestre, que tem 50 mil, como que seria correr com 300 mil corredores? Cara... Qual é a estrutura para isso? Uma cidade correndo junta. É muita gente. É muita gente. Eu queria entender, eu não me aprofundei muito nessa prova, mas eu queria entender o percurso, porque se tem qualquer tipo de curva, ou cotovelo, ou volta, vai ficar uma zona. Ficaria uma zona 300 mil pessoas. 307 mil pessoas, né? É o número exato. Bom, acho que é legal mencionar que, assim,
essa Dubai Run, ela é um dos elementos ali, um dos desafios do Dubai Fitness Challenge, que é uma ideia lá do Príncipe Herdeiro, que convoca as pessoas, sejam elas moradoras ou visitantes, para poder fazer um desafio de 30 dias de atividade física, 30 minutos por dia durante 30 dias de atividade. E estávamos falando aqui, né, da questão do... Vamos abordar mais para frente da questão dos sedentários, né, também porque essa incidência, né, mais uma morte e tal, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas quando a gente pensa num incentivo grande para que, vindo ali do Príncipe Herdeiro, né, que é uma figura que tem, né, uma certa ascendência sobre a população. Eu falei certo aqui também entre aspas, né, porque deve ter uma gigantesca ascendência sobre a população, né? Sim. Mas o fato é que quando o príncipe convoca as pessoas para um programa de atividades físicas, isso visa impactar de maneira robusta, né? Porque durante 30 dias você fazer 30 minutos de atividade tem o poder de mudar muito as pessoas. Ainda que a ciência aponte para o fato de que a gente precisa de mais ou menos 90 dias, 12 semanas, para que os benefícios comecem a acontecer de maneira sustentável, não dá para a gente fazer um programa, né? Talvez seja difícil, inviável, de colocar um programa de 90 dias lá. Mas quando ele dá o primeiro passo, né? E aí chama as pessoas, convoca as pessoas para um grande desafio e oferece esse desafio, porque essa Dubai Run é né, dos desafios que a gente mencionou. Tem o Dubai Ride, que é pelo mesmo percurso, mas todo mundo de bike. Tem aulas... 300 mil pessoas de bike? Não sei se são 300 mil pessoas, mas o maior é o Dubai Run. Mas tem o Dubai Ride, que é a mesma coisa, mesmo percurso de bike. E aí tem aulas, tem treinos gratuitos, tem uma série de coisas, e aí fica... fantástico, né? 5 e 10 quilômetros foi isso, né? Então, aqui tá falando percurso de 5 e 10 quilômetros que passou por lugares como o Museu do Futuro, Burj Khalifa, Dubai Water Channel. Então, muito legal a iniciativa. Dubai é um lugar quente também, então não deve ter sido fácil lá. Espero que tenha tido hidratação, porque lá é muito quente. Mas... muito legal de ver 300 mil pessoas correndo juntas. Se o cara sai dos Emirados Árabes e vira notícia no Corre News... o cara ganhou a vida. Esse cara é bom. Ele venceu. Porra! Botar 307 mil pessoas pra correr juntos ali, esse cara é bom. Olha, 307 mil pessoas é muita gente, cara. Eu não consigo imaginar. Se a São Silvestre é apertada com 50, imagina... Mas a São Silvestre tem 35. 50 esse ano. Vai ter. Vai ter ainda. Vai que o mundo acaba antes, então, cara. Eu tô te contando da minha experiência com 35. 50 já vai ser mais. Tem que ter uma estrutura, uma organização muito boa para correr 300 mil pessoas. Nossa. Tem que ser Chicago vezes 10, que é por ondas, mas respeitadas a cada não sei quantos corredores. Tem gente que tá chegando em casa e tem gente correndo. Sim. De tanta gente. É verdade. Ainda mais essa distância, né? Ainda mais essa distância. Não, 10 quilômetros, os primeiros terminam... Tira a elite, mas os primeiros terminam em 40 minutos, 50 minutos. Não tem gente largando ainda em 50 minutos. Não, mas peraí, 50 minutos, 10 quilômetros? Mas isso aí... É muito mais tempo do que isso. Porque imagina o calor e as pessoas ainda daquele jeito. Eu tô falando média de correndo aqui na Marginal. Nossa. Digamos que é 1 hora de Sim, média. 1 hora. Vai ter gente largando por muito mais tempo. Sim. Uma loucura. Só o problema é avançar muito no horário, né? Mas ainda que eu não sei o quanto... O príncipe não tem esse problema. Ele mandou colocar ar-condicionado nas ruas todas, então... Mas isso é uma coisa que a gente pode trazer aqui para São Silvestre. Aliás, uma coisa bem legal, porque nesse final de semana eles divulgaram, né, a camiseta oficial da prova, né? Muito bonita. Foi azul, um evento, né? da ASICS ali na Avenida Paulista, uma cor, né, mais escura. E aí a camiseta é muito bonita e tal. Mas quando a gente pensa em 50 mil pessoas na São Silvestre, de novo, aqui é um universo minúsculo perto desses 307, mas muito apertado para gente que conhece, né, a prova e tudo mais. Mas a minha
preocupação ali é que, ainda que a Vega tenha mencionado já em algumas conversas de que eles fizeram os cálculos necessários para que essas ondas acontecessem no tempo correto, só quando de fato as pessoas passarem por um lugar X, para que tenha essa vazão necessária dos corredores. Então, já tem um outro problema, que é o fato de que, também já falei disso, mas é o fato de que as pessoas muitas vezes se inscrevem lá no pelotão da frente. Então, o cara que é lento vai lá e se inscreve no pelotão da frente e deixa os mais rápidos para trás, e isso fatalmente vai influenciar. Espero eu que a Vega saiba dessa falta de educação, né, das pessoas no geral, mas que eles considerem isso daí durante a ação silvestre, porque com certeza vai ser mais um problema, mais um desafio para fazer com que essas 50 mil pessoas corram por São Paulo nesse dia. Às vezes essa mesma pessoa ela reclama que estava afunilado, que tinha muita gente, mas é falta de conscientização. Eu acho que tem vários motivos que podem fazer com que a pessoa faça isso. Às vezes ela só não pensou. Não, vou largar lá na frente que é mais tranquilo. Vou começar primeiro. Vou começar primeiro, tenho um compromisso depois, é melhor largar lá na Ano novo, gente, ano novo. Não vou correr o risco. Às vezes ela não entendeu ali as ondas e apertou o botão da primeira, de segunda, sei lá, sem querer. Ah, tá vago, ainda tem pro B, então eu vou botar aqui no B, eu sou lá do E. Cara, que infelizmente tem os dois lados. Tem a pessoa que é ingênua e acontece isso, tem a pessoa que faz de propósito, que quer largar lá na frente porque quer. E não tá nem aí mesmo. Não tá nem aí com o resto, que tem uma certa ordem, que a ordem é criada para que isso não... É porque mesmo se você fizer as ondas certinho, às vezes você tá num dia bom, vamos supor que todo mundo fez certo. Você tá num dia bom, ou então você tem uma estratégia diferente. Às vezes você quer a primeira metade da prova, você quer ir devagar. Já o outro não, eu quero ir rápido na primeira metade. Então vão ocorrer ultrapassagens. Sim. X pessoas quebram. E aí o cara fala, não, eu não quero ficar ultrapassando os outros, eu quero que os outros se lasquem, vou seguir minha estratégia. Cara... Primeiro que na São Silvestre, você vai para performance, você tá no lugar errado. Não é lá que você tem que... tá errado. Nem se inscreve. Você tá aí para fazer tempo, cara, nem vai. Eu acho que você entrou na corrida hoje. E segundo, quanto menos fizerem isso, menos ultrapassagens ocorrerão. Quanto mais consciente for a comunidade de corredores, menos ultrapassagens ocorrerão. E mesmo que formos utópicos e muito bem conscientes, a sociedade como um todo, vão haver ultrapassagens. Sim. Então, cara, vamos fazer um bem bolado aí pra gente pelo menos reduzir esse número. O que precisa acontecer é que, de fato, as pessoas leiam, o que é muito difícil quando... No geral já é difícil, mas... que as pessoas... Imagina na hora que você quer se inscrever rapidinho, porque senão você perde a oportunidade de... Né, naquela correria que foi a questão naquela briga que foi por vagas, né? Mas se as pessoas simplesmente colocarem lá o pace aproximado do qual elas vão correr, já facilita absurdo, sem pensar em outras coisas. Se você vai fazer a São Silvestre, coloca o seu pace bonitinho. Se cada um colocasse o seu pace, ia facilitar demais. E foi o que você falou. De fato, várias coisas vão acontecer, mas isso se tornando a exceção. A regra é cada um dentro do seu ritmo. Mas tem aquela história também. Eu quero correr com os meus amigos. Eu quero correr com não sei o quê. Cara, durante a prova vai espalhar. Então, agora, eu tenho aqui uma sugestão para o Marcos Iano e para Casper Liber. O Marcos Iano é o CEO da Vega. E para Dubai. A Dubai eu acho que não precisa. Acho que a gente pode até assistir Dubai. Mas o que eu acho que pode acontecer é uma campanha de conscientização. Vai ser bom para eles e bom para os corredores. Se eles, ao longo desse mês, eles inserirem algumas chamadas nas redes sociais, nos mailings deles, falando, cara, você se inscreveu pro pelotão A, B ou C, tá correto esse seu pace? Por causa disso, você não quer rever? Você não quer acessar ali sua conta e ajustar? Algo nesse sentido que seja viável, lógico, para as pessoas irem se conscientizando. É um trabalho que é de formiguinha a conscientização. E é uma excelente oportunidade. Uma corrida de 55 mil brasileiros. Tá bom, deve ser uns 50, os outros 5 estrangeiros. É a maior do Brasil. É a maior corrida do Brasil. É uma grande oportunidade de conscientizar os corredores. Também acho. E a Live, uma marca bem grande no mundo fitness da corrida, está lançando a sua primeira maratona,
que ela acontecerá no dia 2 de agosto de 2026 em Brasília. O que vocês acham da Live tá lançando a sua primeira maratona? Tem a Track and Field, que tem as suas corridas, a Live está lançando a prova. Na verdade, a Live já tem, né, um calendário, né, um circuito de corridas, assim como a Track and Field. Ela tem um circuito bem grande no Brasil. Mas é até 21 quilômetros, né? Isso, até 21 quilômetros. E aqui a novidade é o fato de ter a maratona, né, os 42 quilômetros, essa primeira em agosto, lá em Brasília. Mas o que é legal é que a Live ela tem um circuito próprio e quem organiza é a própria Live. E esse circuito, ele tem alguns diferenciais bem legais. Acho que eles têm, já tive a oportunidade de comentar com eles mesmo. Eles têm uma dificuldade, talvez, de encontrar uma data que estabeleça o calendário deles ou esse circuito deles aqui em São Paulo. Eles já tiveram tem 3 provas, às vezes tem 2 provas, teve prova que precisou dar 2 voltas, teve prova que precisou ter o local mudado ali em cima da hora. Então, assim, tem algumas dificuldades para eles conseguirem fincar a data deles, encontrar um lugar legal para que esse circuito ocorra aqui na cidade de São Paulo. Mas as provas são normalmente muito bem organizadas, tem diversas ativações. O kit também é legal, para quem gosta de kit, fica aí a observação, o kit é muito legal, só lembrando que você não paga pelo kit, né? O kit é o plus da história. Eu pago pelo kit. Então, na verdade, não é isso que você contrata, mas o kit vem aí com a camiseta de qualidade, um evento fantástico. E um outro diferencial, aqui vou falar como dono de assessoria esportiva também. Cara, a diferença de como eles tratam. Tudo bem que ninguém está dizendo que aqui é todo mundo bonzinho, né? É óbvio que existe um interesse comercial por trás. Mas, quando você faz as coisas de uma maneira que é convidativa, você está agregando, está convidando as pessoas para participar, faz toda a diferença. Veja que o circuito deles aqui em São Paulo vem crescendo, eles estão conseguindo colocar mais pessoas e, às vezes, até essa dificuldade aparece pela quantidade de pessoas, mas eles convidam as assessorias, eles colocam as assessorias dentro da arena do evento, eles fazem com que as assessorias estejam de fato participando das ações. Você chega lá para montar a tenda, tem várias possibilidades de horário, eles se preocupam em oferecer a antecedência, mesmo com dificuldade de local e de dia, eles se preocupam em dar a data anterior para você ir lá, montar a tenda, e quando você chega de manhã para poder de fato trabalhar, eles já deixaram a caixa de água, banana para assessoria. Então, assim, é um tratamento completamente diferente. Nunca, vou falar que aqui tem, entregando aqui a idade quase, né? Aqui, assim, pela barba branca, mas dá para falar. Mas em mais de 20 anos trabalhando com corrida, a única vez que eu vi uma organizadora disponibilizar, inclusive, os carrinhos para as assessorias fazerem o transporte do material, porque às vezes ficava distante o carro de apoio, né, da prova até o local da montagem da tenda, eles disponibilizavam carrinhos para a galera. Então, é um cuidado muito diferente e eu espero realmente que esse cuidado aconteça lá em Brasília também, que essa maratona é muito bem-vinda aqui para o nosso calendário. Eu acho que vale a fala do Bruno Lustre, Head Sports Marketing da Live. Essa maratona representa um novo capítulo da nossa trajetória no universo da corrida. Estamos construindo uma prova de alto nível com atenção a cada detalhe da jornada do atleta antes, durante e depois. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível que une performance, bem-estar e, como o João bem disse, comunidade. Eu acho que tudo que eles fazem é com propósito e quando eles têm um propósito bem definido, eles conseguem ter ações assertivas. Se ele quer construir comunidade, nada mais, eficiente, barato do que servir as assessorias. Sim. Porque vocês têm alimentam. Elas são a comunidade, o core ali da comunidade. Você pega focos que representam 200, 500, 100,
1.000, 2.000 pessoas atreladas a uma bandeira, que é a assessoria. E aí ele servir essa bandeira, várias bandeiras ali dentro do evento dele, é golaço para ele, né? Não tem nada a perder ali, ele botando uma banana e uma água, né? Que é isso dentro do evento todo que ele está construindo? Sensacional. Eu queria muito que o Bruno viesse aqui. Se ele estivesse aqui comentando, seria sensacional. Porque 42 quilômetros não é para qualquer um. Uma prova não é questão de organização, é questão de estratégia aqui. Porque eles colocarem uma empresa de roupa para esporte, fazer uma corrida de 42 quilômetros, qual é o posicionamento real ali? Ele quer realmente atacar o maratonista ou ele quer que o corredor como um todo enxergue a empresa dele como a empresa que entrega valor até para o maratonista? Qual é o posicionamento aqui da live? Ela quer entregar para o homem e para a mulher também? O quão eficiente ela quer se posicionar ali dentro desse mercado? Porque nos 42 é um público muito restrito. Entre homem e mulher, a maioria é homem. É mais restrito ainda, porque o core deles são as mulheres. E lá em Brasília, como é que ele vai fazer para viabilizar essa corrida lá em Brasília? Será que ele vai levar tudo em São Paulo? Avião fretado? Não sei. Mas eles têm um circuito nacional de corrida. Né? Já é isso já é bem consolidado. E em São Paulo é que eles encontram ainda dificuldades de calendário. Mas você viabilizar uma corrida de 10 quilômetros, que não é tão, mas é muito mais democrática, em uma cidade menor que São Paulo, ou que qualquer cidade que seja, não é um desafio tão grande. Agora, você viabilizar 42 quilômetros... Pô, tem a maratona de Brasília, que é uma da mega finish. Brasília é a capital do país. Brasília tem um esporte pujante. Lá a comunidade de endurance é gigantesca. Formamos triatletas aí que são campeões. Mas mesmo assim, você como uma marca de roupa... entrar para o mundo da maratona para fazer uma corrida ali é muito desafiador e muito arrojado ali a decisão estratégica. Né? Porque o risco ele é altíssimo. E aí você olha também a empresa de corrida que eles são. Porque a Track and Field, que é o principal concorrente que você citou ali, como se fosse comum para as pessoas, qualquer pessoa saber que é. Porque para a gente que está inserido no mundo da corrida, muito clara essa briga entre os dois. E a Live chegou depois e a Track and Field nadava no Oceano Azul, porque quase nenhuma marca de roupa tinha essa presença nas corridas de rua como a Track and Field tem. E aí chega a Live, se posicionando, e a Live vai além. Será que é aí que é o posicionamento dela? É nas corridas? Ou é na marca de roupa? De marketing, né? Isso. Qual é o posicionamento real? Ou é tudo? De ter a maratona... Sim, eu organizei. Está no meu calendário, uma maratona. Pum, como organizadora de prova. Eu sou uma excelente organizadora, eu tenho até maratona. A Track and Field, que é a minha principal concorrente, não tem. Esses anos todos não conquistou, não teve esse check ali nas conquistas dela. Ou não. É um posicionamento como meus produtos são bons o suficientes que os maratonistas atestam. Pode falar, João. Falar que o que eu acho realmente muito legal no caso da Live é que são eles que fazem. Então, é uma equipe interna da marca que realiza toda a organização das provas. Não sei como vai ser necessariamente essa de Brasília, se eles vão ter ao menos a consultoria de alguma outra organizadora, mas normalmente são eles que fazem. E o cuidado com os detalhes é sempre muito presente. Aqui existe uma diferença absurda entre o tratamento que eles dedicam para as assessorias em comparação com a Track and Field, por exemplo. Para as assessorias, ainda que a Trek, como marca, patrocine algumas assessorias, eles tenham, né, acordo, uma das maiores, a própria RunFan aqui é patrocinada por eles, mas a
a presença das assessorias nas provas não parece ser uma coisa muito bem-vinda, ainda que a gente tenha recebido alguns contatos aí diferentes. No da Live foi exatamente o oposto, ou seja, eles trazendo as assessorias cada vez mais para perto, óbvio, como uma estratégia de mercado para poder colocar os alunos ali dentro, mas uma coisa que permanece mesmo pós esse fato deles estarem já mais consolidados. E, de fato, o desafio dos 42 quilômetros é um outro patamar, uma outra coisa que a Trek não conseguiu. Tem um outro detalhe também, que é o fato de que eles... o material deles é muito bom, e o da Trek todo mundo sabe que é fantástico também, mas o material, a camiseta deles, as coisas que eles entregam nos kits também é fantástico. Então, vale a pena. Eu só queria falar um ponto que você falou, a Trek não tem, mas ela já tentou. Foi uma coisa que a Track and Field já colocou na mesa de querer ter uma prova de 42, ou para eles já está de bom tamanho 21, aí veio a Live e falou, vou ser melhor, Coca-Cola e Pepsi. Eu acho que ela viu a oportunidade aí. A oportunidade está batendo na porta. Eu tive uma reunião com a Live uma vez e eu cometi a gafe de falar, vocês não focam no cliente da Keep Running, porque a Keep Running, ela foca, eu costumo dizer que a persona da Keep Running, ela corre 21 quilômetros. Esse é a média ali, que é um cara que é um corredor, isso, um assíduo praticante do esporte, que ele tem aquela rotina. Isso, na vida dele faz parte corrida. E aí eu cometi essa gafe, a menina ficou, no mínimo, enfurecida ali internamente, mas ela não expressou para mim na reunião, mas falou, não, a gente faz um monte de 21 quilômetros. E aí eu me aprofundei na live, pedi desculpas para ela por não ter estudado tanto assim aí o negócio corrida deles, eu estava mais focado nos produtos na reunião. Mas aí eles extrapolam. 42, a minha cabeça não absorveu ainda o porquê disso estar acontecendo. Porque pode ser a briga da Pepsi e da Coca só. Só para pontuar, só para falar. Vocês estão aí no mercado há tantos anos, mas eu já cheguei aqui. Cadê vocês? Olha o quanto eu sou inovador, olha o quanto eu sou arrojado, olha o quanto a minha marca é isso tudo que eu estou expressando aqui. Porque é uma expressão. Você fala, eu fui a primeira a fazer os 42K, mesmo que a Pepsi ali estivesse aqui há muitos anos e nunca chegou lá. É isso. Quem é melhor? E aí, será que o tom é esse? É um buzz, né? Que eles criam. É uma boa discussão para entender. Eu queria falar só mais duas coisas sobre isso. A primeira é que tanto a Trek quanto a Live, elas têm um patrocinador grande para os seus circuitos, né? No caso da Trek, se não me engano, é o Santander, né? E no caso da Live, tem gente que chama até a prova da XP ao invés de chamar a prova da Live. Sempre tem um banco, né? É verdade. Então, a XP também patrocina, o que é um excelente indicador de sucesso, né? Sim. Ou seja, um patrocinador por tanto tempo e que consegue se associar a essa marca de uma maneira tão importante. E no caso, a gente também não está falando de qualquer empresa, né? O Santander, né? E a XP, empresas do ramo financeiro, que são com certeza referência em suas áreas aí também. O outro ponto, não sei se ia falar algum gancho disso, Shima, mas o outro ponto é que eu quero trazer um terceiro elemento para essa briga Trek e Live, se é que a gente pode chamar de briga, mas a Plié, que esteve conosco aqui recentemente numa reunião e que lançou, né, recentemente uma prova. Uma prova também, eu ia chegar nesse ponto, é da prova que eu quero falar, mas que tem agora também uma área esportiva, né, um Plié Sports, vamos chamar assim. E aí eu peço desculpas aqui ao pessoal da Plié, porque eu não me lembro do slogan exatamente. Mas tem uma prova que acho que é pela corrida Plié pela primeira vez, que eu acho que é quando as pessoas corre junto, ou corra junto, ou alguma coisa nesse sentido. Porque o mote da prova deles é você convidar uma pessoa que nunca correu. Então, se no caso da Live, no caso da XP, a gente está falando aqui de provas já um pouco mais para os corredores mais experientes,
Aplié olhando para essa galera que está começando na corrida. Então, os corredores poderem introduzir o mundo da corrida, o universo da corrida, para aqueles que ainda não fizeram nenhuma prova. Então, essa prova de trazer, de convidar, né, uma outra pessoa para participar, eu acho fantástico. E aí você puxa um pouco mais a corda, você chega na Lupo, que já está fazendo diversas provas pelo Brasil, veio para o mundo do esporte. Isso aí é mais um indicador de que a corrida realmente está crescendo. São empresas, sei lá se centenárias, mas são empresas de longa data que faturam seus bilhões ali facilmente e que estão entrando para o nosso mercado para entregar performance mesmo, performance na tecelagem. São indústrias muito fortes em outros setores. A Lupo, de meia, tudo. A Aplié, ela entrega, eu acho que é roupas, que é o forte dela em outros setores. Ela tem... Pós-operatório. Pós-operatório, isso, que agora elas estão entrando aqui e elas fornecem para várias marcas também. Elas fazem a produção, mas não aparece como marca. Como marca deles, né? A Live, que já nasceu como marca mesmo, focada no esporte. E a Track and Field investindo em corridas de rua, todas elas. É um caminho, né? Sim. E bom para estimular mais o esporte e a vida saudável ali na sociedade. Fato. Bom, se você está curioso, a prova vai ser no dia 2 de agosto de 2026. Se você correr, conte para nós como que foi a prova. Se correr os 42, melhor ainda. Para saber como que a prova foi, se foi bem organizado. 42 é muito difícil de correr e de organizar. Então, eu acho que é muito trabalho. Enfim. E também teve o Kipchoge, que correu uma meia maratona em 2 horas 13h40. A razão foi que ele acabou correndo a Amazing Thailand Marathon junto com a rainha. Ele foi o pacer dela. Então, o Kipchoge, na sua primeira corrida pós-aposentadoria, correndo lá na Tailândia. O cara correu em 2 horas e 13, João. Você corre mais rápido que ele? Certeza. Então tá bom. De carro? Correndo. Qual foi o tempo da tua última meia maratona, João? 1h50. Ai, tá respondido. Foi a última meia maratona, a última 1h59. O Kipchoge, então, foi lá, uma corrida comemorativa, né? Que ele anunciou sua aposentadoria e agora deve estar viajando o mundo fazendo esses eventos aí, correndo leve. Achei muito legal a iniciativa, muito legal a prova também. Eu vi fotos, vi imagens e foi o pacer da rainha. O que você faz com isso? A gente tem que olhar pelo lado da rainha, que teve um pacer desse nível, ou o lado dele, que teve uma rainha para poder conduzir. De ambos os lados, né? Foi um episódio de grandeza, né? Eu estaria... Se eu fosse eu, logicamente, o Kipchoge. Imagina você correndo de Kipchoge de pacer. Pois é. Ali, o coração do cara nem bate, fica lá em 100 batimentos por minuto. Fantástico, não, um evento... E eu acho que é isso, né? Dá para chamar de um Road Kipchoge, porque agora ele vai fazer isso, né? Vai provavelmente aparecer nos eventos, fazer as coisas. E ele traz sempre uma mensagem muito construtiva, isso que eu acho muito legal. Então, ele é quem é no mundo da corrida, né? Talvez o maior corredor de todos os tempos. Dá para... Essa frase é polêmica, né? Dá para a gente colocar muitas outras personalidades aqui, o Zatopek, um monte de outras pessoas, mas talvez nesse mundo digitalizado, nesse mundo globalizado, ele seja o mais importante. E não é só isso, né? Ele leva essa mensagem da corrida, ele leva essa mensagem de construção para onde vai, e acredito que lá nessa prova tenha sido dessa mesma maneira. Eu acho que ele é um grande ganho que a gente tem de ser humano, né? Porque ele traz a mensagem em todo lugar, ele vem com algo que bota você para pensar, com uma mensagem positiva, e ele sabe falar muito bem. São características que não são normais, assim, quando você pega o atleta de alta performance, você pega vários astros aí do esporte. É difícil você ter um cara que tem um conteúdo ali que seja muito legal, que ele carrega isso com ele e que, cara, a marca dele sobe lá nas alturas com isso, né? Então, ele é um excelente corredor, ganhou um patrocínio de uma grande marca e com isso ele conseguiu abrir uma porta que, sei lá,
nos dedos você conta as pessoas que conseguiram abrir essa porta. E aí, quando abriu essa porta para ele, ele conseguiu trafegar nela, abrindo novas portas, e hoje ele está sendo o pacer da rainha. É isso que ele constrói. Eu acho que a coisa mais legal dele é que todas essas mensagens positivas que ele fala, tudo que ele representa, não é forçado. Nada que ele fala, você olha para ele e fala, tá forçando. Ele tá fazendo média aí para falar isso. Cara, ele fala tudo com tanta leveza, com tanta paciência sobre... E gosta tanto do que faz que você não tem como um negócio ser falso. E um segundo ponto que você falou que ele pode ser reconhecido como o melhor da história. Eu acho que quando você chega nesse nível de atleta, a conversa é você senta na mesa. Então, tipo, a mesma conversa que falam de LeBron James e Michael Jordan. Quem que é melhor? Os caras sentam na mesma mesa. Os caras chegaram no topo, chegaram no maior nível que é difícil de você identificar quem é o melhor. Então, você entrou no clube dos melhores da história. Quem é o melhor é difícil. Quem é o maior não é tão difícil assim. O maior é o Michael Jordan. Lógico, você não tem dúvida de falar. E é a mesma coisa. Eu acho que o maior corredor, o maior maratonista que a gente teve, ele tem um recorde? Não mais. Não mais. E vários vão passar por ele. Mas quantos serão lembrados por tanto tempo quanto ele? Quantos serão maiores? A maioria das pessoas não sabe quem tem o recorde hoje da mas sabe quem é o Kipchoge. O que eu acho, no caso dele, é que talvez essa questão de que esse mundo digitalizado leva a informação a lugares que antes ela não chegava e com uma velocidade impressionante. Então, a resposta de quem é o maior está muito atrelada a isso. E, para mim, existem duas personalidades no esporte. Dá para citar uma terceira, mas vou me ater a essas duas, que elas são as maiores num mundo que não era digitalizado. Então, eles continuam sendo os maiores em seus esportes num mundo que não era esse que nós conhecemos, né? Pelé e Michael Jordan. Porque se você... Mas o Maradona é maior que o Pelé, pô. Não, nem de altura. Nem de altura. Então, o ponto é esse. O Maradona... Eu não vi o Pelé jogar, né? Mas o ponto é que quem é o maior... uma coisa importante. O futebol da época do Pelé é um outro esporte. Hoje em dia, o esporte futebol é outra coisa, não é aquela... né? E talvez uma das coisas que fez com que o Pelé tenha se tornado o maior jogador de todos os tempos é porque ele era absolutamente diferente dos outros do ponto de vista físico. Não apenas técnico. À frente do tempo. Mas ele é um cara à frente do tempo do ponto de vista físico. Mas se você pegar o Pelé, cara, ele era mais famoso, ele brinca, eu não sei o quanto tem de verdade nisso, ele é tão famoso quanto Jesus Cristo, né, no final das contas. Só que num mundo que não tinha internet. Então, onde você vai, você sabe, alguma pessoa fala quem é o Pelé. E no mundo realmente não digitalizado. O Jordan é a mesma coisa. Então, assim, o Jordan, tudo bem, hoje ele pode ter sido impulsionado, assim como o Pelé, sim, mas o Jordan, ele foi o que foi sem essa questão. Tanto é que várias das coisas que aconteceram na época eu sou aqui, admito, sou torcedor do Chicago Bulls, torci muito pro Chicago Bulls contra Lakers lá naquele início dos anos 90, quando a NBA chegou aqui no Brasil, mas tem coisa que eu só fiquei sabendo que estava... Tudo bem que eu era criança, né? Mas que eu só fiquei sabendo depois, quando eu assisti o documentário. E, voltando para o mundo da corrida, tá aqui também, tá? Os feitos dos Atopex são fantásticos. Agora, quem é o maior de todos? Talvez, de fato, o Kipchoge, porque aí sim a gente tem uma questão de que o mundo digitalizado, o mundo globalizado, leva essa informação em lugares que não chegavam anteriormente. E se você que está assistindo aqui o nosso Corre News tem uma opinião diferente sobre quem é o maior corredor de todos os tempos, deixa nos comentários aí que a gente vai falar no próximo episódio.
Você viu que eu sou bom também, né, Tá cara? certinho. E aproveitando a oportunidade, deixa seu like, importantíssimo pra gente conseguir entregar esse conteúdo para mais corredores como você. O rei dos cortes. E para finalizar aqui, infelizmente, tivemos mais uma morte aí. Uma mulher de 29... 29, não. Não, aqui foi a data. Uma atleta em Salvador teve um mal súbito enquanto corria e isso soma mais uma morte aí dentro da corrida. Porém, é o que a gente estava comentando, né, João? Que essas coisas vão acontecer mais vezes, por causa que tem muito mais gente fazendo o esporte, mas não é o esporte que está trazendo essas mortes. Então... Eu queria pontuar um debate que a gente teve antes de vir ao ar sobre noticiar ou não essa questão. E a gente teve um debate intenso e peço também que você que está discordando ou concordando com a notícia, que comente pra gente, porque eu acho que esse fator também é importante. Então a gente decidiu noticiar, mas com um enfoque diferente, que eu acho que o João ele fez um breve estudo ali, antes da gente vir ao ar, que explica bem o que a gente pensa sobre isso. Eu acho que só uma observação minha mesmo, a identidade não foi revelada, mas fica aqui, né, as condolências, né, o nosso pesar aos familiares, aos amigos, porque se pra gente é um número, né, que vai se somar uma estatística e tudo mais, não deixa de ser ali uma pessoa que estava ali praticando uma atividade física e que aí deixou amigos e familiares e tudo mais, tem esse lado, né, triste, mas que a gente... Então fica aqui o nosso respeito, né, a nossa consideração em relação a essa pessoa. E que ela, né, possa servir de exemplo, assim como tantos outros que a gente infelizmente vem noticiando aqui, de que, e essa era a nossa discussão, né, Igor, de que ao abordar isso, a gente não pode fazer com que essa mensagem se torne uma coisa ruim para o esporte. Pelo contrário, esse tipo de situação vai continuar ocorrendo, deve ocorrer cada vez mais, porque a questão existe uma prevalência, um percentual de pessoas que são acometidas por morte súbita durante a prática de atividades físicas. E quanto mais pessoas praticarem atividades físicas, esse percentual vai continuar sendo aplicado sobre aquele 100%. Só que esse 100%, se agora é 100 mil, aí vai virar 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 5 milhões e assim por diante. Então, infelizmente, vai continuar acontecendo. A sociedade, a ciência, o poder público, né, aqueles que trabalham com a corrida podem minimizar essa situação, podem criar situações para que a gente consiga diminuir a quantidade de morte súbita relacionada ao esporte? Sim. E aí, por isso que a gente está trazendo essa informação. E um dos fatores, e aqui eu quero citar mais uma vez, né, o nosso novo quadro lá do Como Corra com o Coração, é isso? Isso. Da doutora Juliana Pérez. Isso mesmo. Se eu estiver errado, peço desculpas, sou ruim de nome. Mas onde ela aborda exatamente essas questões. No primeiro episódio, ela abordou aquilo que é necessário para a pessoa ingressar num programa de atividades físicas. E depois ela citou agora no último o que um corredor precisa saber em relação a essa situação, né, de morte súbita. Então fica aqui o convite para que as pessoas possam verificar. Mas sem muitas delongas, o ponto é muito mais gente morre no mundo por sedentarismo do que por atividade física. Então, ainda que, infelizmente, esses casos ocorram, é infinitamente inferior à quantidade de pessoas que morrem no mundo em decorrência do sedentarismo. Ninguém morre porque é sedentário, mas o sedentarismo leva a algumas dessas doenças que aí sim levam à morte. E a gente estava aqui, vou pegar aqui alguns números importantes. Antes eu só queria citar algumas dessas doenças, só para vocês, porque com toda certeza são doenças que estão atreladas aí à nossa vida
cotidiana. Doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, câncer, como por exemplo os cânceres de cólon e de mama, demência e declínio da saúde mental, dentre elas ansiedade e depressão, que é o mal, né, deste século, desta geração. Então, tudo isso está associado com o sedentarismo. Uma observação aqui, que são dados impressionantes. Cerca de 1,8 bilhão de adultos, ou seja, 31% da população mundial, não atingiram os níveis recomendados de atividade física, dados de 2022. Essa inatividade, ela causa por ano, globalmente, em torno de 5 milhões de mortes. Então, a gente está falando aqui de uma quantidade gigantesca. E o Brasil é considerado um dos países mais sedentários do mundo. Por fim, para a gente poder chegar a um número que nos traga alguma situação entre o quanto tem de pessoas que morrem por sedentarismo e quantas pessoas morrem relacionadas à atividade física, óbvio que a gente precisa aplicar, vocês vão acompanhar o raciocínio, mas a gente precisa aplicar essa mesma base sobre o mesmo universo. Então, quantas pessoas morrem por prática de atividade física em relação à quantidade de pessoas praticantes de atividade física e quantas pessoas morrem por sedentarismo dentro daquele universo de pessoas sedentárias. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil são em torno de 5.769 pessoas aproximadamente que morrem por semana em decorrência dessa situação. E quando a gente aplica essa mesma regra a quantidade de pessoas que praticam atividade física, no caso a corrida, a gente não chega a uma centena de pessoas. Então, é um abismo de diferença e o recado que eu acho mais importante aqui é, com toda certeza, a possibilidade é maior de você morrer por não fazer atividade física do que você morrer por correr na rua. Pode, infelizmente, se você for aquela pessoa, isso vai fazer toda a diferença para você. Mas, no geral, é muito mais fácil que a gente consiga se manter saudável praticando atividades físicas. E juro, minha última fala sobre isso, nesse ponto. Imagine que você não vai morrer pelo sedentarismo e nem pela atividade física. Mas a qualidade de vida que provavelmente você vai ter em idades mais avançadas é absurdamente diferente também. Porque o que de fato salva as pessoas, salva a qualidade de vida das pessoas é o quanto elas conseguem ainda aplicar de força aos movimentos da vida diária. E essa força está diretamente relacionada essa desenvoltura, esse dia a dia, né? Tá me fugindo o termo, mas é você continuar... Não é autossustentável, é você continuar... Independente, era um outro termo, mas você continuar independente está altamente relacionado com a quantidade de força que você consegue fazer. Então, tarefas muito simples como ir ao banheiro sozinho, tomar banho sozinho, levantar da cama, se trocar, a própria higiene, uma série de outras coisas está relacionado ao quanto você consegue fazer de força. Então, se nesse momento em que somos todos, entre aspas, saudáveis, imagina que a idade tende a chegar, porque a opção à idade é a morte, e a gente prefere ficar velho, né? Eu acho que a maioria prefere ficar velho. Mas para que você seja um velho, ou, perdão aqui pelo termo inadequado, mas um idoso, né? A melhor idade, vamos chamar assim, independente, você precisa fazer atividade física. Então, fica aí o recado para todo mundo. Eu acho que por conta que esse tipo de morte, ela assusta, porque, né, pelo menos na minha cabeça, de tentar entender, parece que você fez muito esforço e você levou teu coração no máximo, aí você teve o mal súbito. O sedentarismo, ele não assusta, porque ele é confortável. Ele te pega, ele não te solta e não é do dia para noite que alguma coisa vai acontecer. É no longo prazo que o sedentarismo te mata. Nesses eventos da corrida, ele é imediato. E você acaba ouvindo um a cada... É que está acontecendo com uma frequência por semana e a gente acaba noticiando isso semanalmente, mas... Quantas corridas tiveram nesse dia e quantas pessoas morreram? A gente ficou... Teve uma corrida com 307 mil corredores. E não morreu ninguém.
Mas quando morre alguém, fala, nossa, essa pessoa fez tanto esforço que o coração não deve ter aguentado e explodiu. Enquanto o sedentarismo, todo dia você vai lá e faz não faz um treino, ou piora a tua dieta. E quando você vai ver, são 10 anos de sedentarismo e não tem como voltar. Então, eu acho que é por isso que esse tipo de notícia assusta muito mais do que você falar, você está sendo uma pessoa sedentária. Tá bom. Ou ele falar 5.000 e algumas pessoas morreram essa semana por sedentarismo. Isso não assusta tanto. Não assusta, exato. Passa batida. Agora, nossa, caiu numa corrida, nossa senhora, caraca. É porque eu acho que também é por conta que você sempre relaciona o esporte à saúde. E quando morre alguém dentro da saúde, você fala, o que está acontecendo? Se me falam para fazer tanto esporte e tem gente morrendo, o que é o certo e o que é errado? Mas ninguém te fala que esses dados do sedentarismo que está morrendo 5.000 pessoas por semana. Então, eu acho que essa é a diferença do impacto da notícia de alguém morrer dentro da corrida. Óbvio que fica a observação de que esses dados carecem de mais referências, né? Eu citei aqui as primeiras referências, os primeiros dados que eu encontrei, né? Esses números podem ser, obviamente, diferentes, mas seja lá qual for o estudo, ou seja lá qual for a fonte, todas elas vão trazer a mesma mensagem que nós estamos falando. É a mesma base de números, né? E acho, Shima, que você falou uma coisa muito importante, é isso, é que as pessoas não se assustam. E aí, quando eu fundei a Quark lá atrás e a gente ia vender a Quark dentro das empresas, o meu sócio da época, Rodrigo Kimura, meu amigo até hoje, que também trabalha com corrida e cerveja, mas sempre com atividade física, ele falava, João, a gente não tem que ficar falando que corrida, né, atividade física e faz bem. Não, vamos mostrar vídeo faces da morte. Tipo, manda o vídeo mostra uma foto de um pulmão de um fumante, mostra o coração de um saudável e de um sedentário. Quilos mortais. Sabe assim, exato, para poder mostrar, para poder impactar. Porque no final das contas é isso. O sedentarismo ele é absolutamente mais confortável do que fazer atividade física. O negócio é que quando a patologia associada ao sedentarismo te pega, cara, aí você vai sofrer. Infelizmente, aí você vai sofrer. E ao contrário desse, é difícil dizer isso, né? Mas ao contrário dessa pessoa que faleceu por morte súbita, naquele momento, o sedentário tende a ter uma morte lenta e sofrida, infelizmente. Ou uma vida dependente, trazendo trabalho para os familiares, trazendo trabalho para outras pessoas, dependendo realmente das pessoas. Vou usar um termo até para poder se limpar, cara. Assim, as pessoas não conseguem fazer isso. E veja, não é a gente não quer trazer alarde, a gente quer dizer que, isso é um fato que está acontecendo com milhares de pessoas no mundo porque elas optaram pelo sofá ao invés da atividade física. É isso. É isso mesmo. Bom, então, diga, Igor. Eu tava lembrando tanto que a gente discorreu sobre a corrida da Live, que é uma notícia legal para ser falada, e a gente não tá falando aqui sobre um evento que aconteceu esse final de semana, que é a Z2. Vamos falar do evento da Z2? Always Chasing, jazz e nutrição esportiva. Gostou da propaganda? Adorei, propaganda bem feita. Eles fizeram um evento esse final de semana, The Last Running Man. É isso? Não. The Last One Standing. The Last One Standing, eu acho, mas corri... The Last Man Standing. Muito legal o evento. Pelo que eu entendi aí, não foram eles que inventaram a roda já existia, mas eles reproduziram de uma forma aí um pouco mais inteligente no final, porque parece que a primeira versão do americano, o Shima vai explicar, a primeira versão do americano não teve fim, porque os caras lá não caíam nunca, e aí eles fizeram uma corrida muito boa, uma ideia muito legal, que eu acompanhei nas redes sociais no final de semana, com um fim. Então, explica aí, Shima. A ideia veio, eu não estou lembrado agora do atleta que criou esse evento nos Estados Unidos, que era o The Last Man Standing, onde lá eles davam uma volta na fazenda, que dava um pouco mais de uma milha e pouco. E aí, como no evento da Z2, aqui foi um evento de 24 horas, lá era para ser também. Só que lá
tiveram 2 corredores que não queriam parar, então eles correram por 2 dias e o evento só parou por conta de chuva. Resume a estrutura, a lógica da corrida, como ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira: a prova era para durar 24 horas, sendo que o percurso é de 4 quilômetros dentro de 1 hora. Então, se você faz a primeira hora, os primeiros 4 quilômetros em 25 minutos, você teria o restante da hora para descansar ou fazer massa, o que for, para depois que a próxima hora começasse, você voltasse a fazer o percurso. Isso era para durar 24 horas. Então, aí vai de cada um da estratégia de como você quer fazer. Será que eu vou no limite toda hora? Ou será que as primeiras 5 horas eu faço assim? As últimas... Então, vai da estratégia de cada um. Porém, se tivesse mais de um atleta no fim dessas 24 horas, a próxima hora seria uma corrida de verdade. O primeiro a chegar seria... Essa foi a diferença da Z2 pro americano. Pro americano. Que o americano não colocou um fim, os caras ficaram 2 dias correndo. E aí teve que acabar por conta de uma tempestade, porque não era para a prova acabar. Era, isso mesmo. Eles iam continuar. Iam continuar. Que loucura, né? Que loucura. Eu tava acompanhando isso ao vivo. O evento dos Estados Unidos, não é possível que esses caras estão correndo até agora. Aí depois mostra lá uma foto de Instagram, 144 milhas, acho que foi isso. E deram a premiação para os dois por causa que parou o evento. E não ia ter como... a chuva demora 10 horas, aí você vai voltar a correr depois de 2 dias correndo. Aí decidiram parar. E quem ganhou aqui a da Z2 foi uma celebridade. Eu ia falar um influenciador, um criador de conteúdo, mas ele já extrapolou. Quando a pessoa sai da bolha dela, ela não é mais considerada uma influenciadora ou criadora, ela vira celebridade, porque todas não, boa parte das esferas sociais conhecem essa pessoa, que é o Brandon Bresson, certo? Certo, e ninguém dava nada pra ele. Como não? Pelo menos uma coisinha dava, 24 horas correndo. Tinha ultramaratonistas nessa prova que estavam focadaços em ganhar. E chega um cara que, com todo o respeito, não é uma crítica, mas que faz treinos comuns todo dia ou na rotina dele. E passou esses caras. Venceu todo mundo. O que demonstra que a cabeça desse cara é... E a Z2, que golaço, hein? Um evento sensacional. Aí o atleta da Z2 ganha. Conto de fadas de uma marca. Contos de fada. Você pega uma ideia, você transforma ela para você, o teu atleta vence, todo mundo fala, porque na internet estava tudo... Alguns atletas que eu sigo, que estavam lá na primeira hora... Fiz em 25 minutos, estou aqui descansando. E aí você ia acompanhando os seus atletas, os amigos, tá? Aí, obviamente, 24 horas, humanos dormem, enquanto uns estão aí correndo aí. Né? Foi muito, muito legal. Adorei. Loucura. Loucuríssima. Mas, enfim, obrigado por ter lembrado desse evento, porque eu achei que... E como a Z2, eu espero que outras marcas copiem, recriem, tragam essas ideias de ativações que eu acho que o que mais precisa ter no nosso mundo, fora a prova, são esse tipo de eventos que junta, que reúne, que desafia os atletas que estão fazendo e que traz esse resultado aí que para a marca é o que eles querem, né? Que falem da marca. Tem especialistas aí de esportes marketing dizendo que o único caminho para o marketing esportivo é esse. São microeventos. Microeventos. E não está acontecendo só no esporte, está acontecendo na música também, microfestivais. Então, você sabe do que você está falando, Igor. Estou ali, né? Antenado. Antenado com tudo. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso episódio aqui. Vamos dar uma lida nos comentários que teve da semana passada. Então, primeiro aqui, Fernando Siqueira. Conheci esse cara na USP. Ele me alcançou no meu treininho. Ele deveria estar indo no leve dele, porque no que eu terminei, saiu voando igual um foguete, mas ele mandou um abraço para todo mundo e foi um prazer conhecer você. Então, sobre a Urbia versus assessorias, sou a favor de ajustar um valor por assessoria, já que eles usam alguns espaços demarcados e todos sabem onde ficam. Por um outro lado, se não houvesse as assessorias com seus alunos, como seria o parque, já que usamos estacionamento, águas, alimentos, etc.
E sobre os exames cardiovasculares, faço anualmente. Para minha surpresa, também tive uma alteração no colesterol e uma arritmia. E estou fazendo exames complementares para conta do risco de infarto. Detalhe que ele é um atleta treinado. É isso que eu ia falar. 48 anos e nos testes ergométricos pareceu tudo certo. Por fim, é essencial realizar exames e se tiver algum sintoma, busque um especialista. Abraço, desculpa pelo textão lido. Olha, eu vou fazer um comentário aqui sobre esse segundo trecho aqui do Fernando. O Shima comentou a figura do Fernando, que eu tava até comentando aqui no bastidor, que eu pensava que era um gordinho que ficava consultando nossas falhas. Mas não, ele é um experiente, assíduo, praticante da corrida, rápido, voa, pelo que eu entendi, porque se o Shima ele é sub-3 na maratona. Se o Shima falou que o cara é mais rápido que ele, é porque o cara é uma máquina mesmo. Então ele vive a corrida. Um cara desse descobrir um problema cardiovascular, significa que qualquer um pode ter um problema cardiovascular. Para você sustentar a performance que o Fernando sustenta, você tem que ter muita casca dentro do mundo da corrida. E então, fica aqui, aproveita a oportunidade para, cara, faça o seu check-up. Cara, só um detalhe que, comentando do teste dele, que falou que achou um negócio. Isso pode acontecer com qualquer um, porque um exemplo bom é o jogador, o Chris Bosh, que jogava no Miami Heat, que teve que aposentar mais cedo porque achou um negócio que, se ele continuasse o esporte em alta performance do jeito que é um atleta de NBA, ele morreria. Pra você ver, um cara que treinou a vida inteira para virar um atleta profissional de basquete, era um atleta por muito tempo, teve que parar mais cedo porque falaram que, se ele não se cuidasse, ele ia morrer. Então, aqui é importante dizer que, nesse caso da atividade física, nem tudo são flores, né? Como toda atividade humana, tem um lado bom e um lado ruim. Inclusive, existem estudos que apontam que o treinamento de endurance por longos períodos, ele provoca adaptações no músculo cardíaco, na própria condução elétrica, né? Problemas de condução elétrica no corpo. De condução elétrica para o músculo cardíaco, e aí, no caso, arritmias e uma série de outras coisas. Então, por isso, é muito importante que pessoas com esse nível de atividade física sejam orientados por um profissional qualificado. O treinador de corrida, ele sabe que e aconteceu com vocês dois, óbvio que de maneira diferente, mas ele sabe que pós-evento, e a gente está falando de pessoas comuns, certo? Estamos falando de mortais, não de atletas profissionais. Quando a gente está pensando na saúde, pós-treinamento de longa duração e para atividades como a maratona, é fundamental que haja o período de destreino, ou seja, a pessoa precisa passar por um momento de baixa carga, de baixo volume, de baixa intensidade, para que o músculo cardíaco realmente sofra o revés do treinamento, para que ele deixe de estar tão adaptado ao treinamento, então precisa diminuir. No caso do Fernando, não estou aqui dizendo que aconteceu com ele, que essa arritmia por ele, mas é bem característico, né, dessa situação. Uma pessoa que talvez não conheça o Fernando, gostaria de conhecê-lo também na USP, Fernando, mas não é uma coisa que, mas pelo que você descreveu, Shima, se é um cara rápido, um cara que treina há muito tempo e tal, essas pessoas, elas podem desenvolver uma arritmia cardíaca, por isso é importante que essa situação seja averiguada. Eu sei que todo diagnóstico é específico, vai para cada pessoa, mas eu vejo bastante influenciador, claro que eu vejo influenciador que aparece mais no meu feed lá no celular, mas muita gente correndo muitas provas de endurance, muitas maratonas ao longo do ano. Aí eu te pergunto, de forma generalista, voltando ao início, eu sei que todo diagnóstico é específico. De uma forma generalista, o que seria muitas provas ao longo do ano e o que seria um tempo razoável de destreino? Putz. Para mim, para o Igor, 2 provas, 2 maratonas no ano é uma meta de vida e eu acho que vai ser muito para mim. Agora vai. Que, Igor, tem muitas coisas que impactam essa resposta. Eu poderia aqui generalizar, falar assim, não, eu acho que 2 tá bom. Ou uma maratona tá bom. Mas você tem uma característica que talvez 1, 2, 3 não seja tanta coisa. Agora, para algumas pessoas, chegar nesse nível já é mais difícil. E para outras, nossa, 10, 12, não tem problema.
Eu acho que isso Então existe os 10, 12 não tem problema? Existe. Porque eu vejo vários 10, 12 não tem problema, eu falo, esse cara vai morrer. Não, existe. Só que o que não dá é para ser chutado, né? O ponto é esse, é que você não pode... E assim... Nem toda corrida é RP. Não, eu vejo também que tem uma variação tremenda de tempo de corrida. Ele não é se eu fiz em 5 horas, é se eu fiz em 3:50. Mas não é só sobre isso. Sobre isso, sim, porque se for toda chutada, o cara quebra. Ele vai se lesionar. Alguma coisa, ele vai se lesionar. O negócio é que tem adaptações do músculo cardíaco que podem ser acompanhadas ao longo do tempo através de alguns exames que mostram que essa pessoa já passou que essa pessoa está na hora de diminuir. Ou o contrário, que aquele período de descanso, de destreino, foi ou não suficiente. Então, eu acho que é um acompanhamento individual, uma resposta individualizada, que a gente está falando de pessoas que estão muito habituadas à maratona e outras provas de endurance, ou pessoas, porque não é só corrida, né? Se a gente pegar ciclismo, uma série de outras coisas... Mas se a gente pegar outras pessoas que não estão tão habituadas assim e que o dia a dia esse tipo de treinamento não encaixa, aí a gente pode expandir essa situação para outras lesões como músculo esqueléticas e uma série de outras coisas. Então, o ponto é muito individual. Por isso que a orientação de um bom profissional de educação física faz toda a diferença, assim como o acompanhamento médico regular, o que nos permite... individualizar essa abordagem. Mas, no geral, eu acho, assim, até menciono, acho que 1 ou 2 provas... Você falou que respondeu, Fernando. O que você respondeu para ele lá? Acho que eu me ative mais à questão da Urbia, né, versus assessoria, porque o ponto dele é um ponto que, ainda que seja informalmente verdadeiro, do tipo, as assessorias elas têm alguns espaços demarcados. Esse demarcado é diferente, por exemplo, que foi o que eu comentei da outra vez, é diferente, por exemplo, das barraquinhas, né, não são ambulantes, né, mas daquela cooperativa, né, daquelas casinhas que agora estão muito bonitinhas e tal, que é muito legal. Ali sim, eles têm pontos... demarcados, numerados. É uma outra questão. No caso das assessorias, ainda que seja, todo mundo sabe onde fica a assessoria X, Y, Z, pelo menos as principais, não é marcado. Outra pessoa pode simplesmente sentar no banco e acabou. Como já aconteceu diversas vezes. Já teve doido até que expulsou o cara, né? Já aconteceu. Desculpa, já pode continuar. Não, e eu acho assim, e que para essa discussão na qual essa situação é absolutamente objetiva, ou seja, a gente está falando de preto no branco, é um contrato. Então, se nós estamos usando essa argumentação, ela infelizmente não é, ou felizmente não é válida, porque no final das contas nós não temos um espaço delimitado e a cobrança desse contrato não se dá também por espaço, por metro quadrado utilizado, ainda que isso tenha entrado durante as discussões. Pelo contrário, a cobrança acontece, e essa é a nossa insistência, por um modelo que não é viável, que é por cabeça. Você está cobrando por usuário, mas o usuário tem, que foi o que o desembargador mencionou, o usuário tem direito de usar o parque. Ponto. É isso. Então, mas, e aí foi isso que eu respondi para ele, acho que essas outras maneiras de olhar para o mesmo problema nos ajudam muito a construir uma solução satisfatória para todos. O Sim. que não pode acontecer é ficar numa briga, porque, tipo, uma briga irracional. Precisa haver realmente essas ideias, esses pontos de vista para que a solução seja a melhor para todos os lados. Continuando aqui, o Carlos Coelho nos corrigiu que no minuto 2:19, bora corrigir, né? Quem ganhou a Maratona de Curitiba pela 3ª vez e ainda bateu o recorde da prova foi o Ederson Vilela e não Anderson. Muito bem colocado, pontuado. Eu ia falar certo. Isso que o Ederson levou para casa uma bela bolada, né? 125 mil reais. É mesmo? 110 de primeiro lugar, mais 15 mil de melhor brasileiro. Parabéns, Ederson. Por enquanto foi a maior premiação de uma corrida no Brasil. Estou errado? Correto? Eu não tenho esse dado. Parece que é. A gente até falou isso. Falou? Mas sim, você tá certo, Carlos. Não, e eu falei Ederson, viu? Não generalize. É específico. Tiveram alguns erros. Vou falar quem errou. Quem fez o texto.
porque houve um erro de digitação, e aí conforme a gente ia falando, às vezes a gente olhava o texto, estava Anderson, aí falava, mas todos sabiam que era Ederson. Eu até respondi para o Carlos também, agradecendo o comentário dele, mas eu vi... Mas eu falei Ederson. Eu também. Eu até aponto ali para fazer. Eu falei. Temos imagem. Não, é porque aconteceu de quando, conforme ia apresentando, às vezes olhava o papel, estava escrito Anderson no papel. Tinha que ter marcado ali que não era. Mas Ederson, todos sabíamos e acompanhamos ele nas redes sociais. E atleta do Pinheiros, só para deixar aí claro onde ele representa. E esse comentário aqui, que comentário desnecessário sobre a maratona de Assunção, da Dani Segato. Eu também. O que você respondeu? Conta pra nós. Caraca, João, você é fera. Exatamente que eu... O que foi desnecessário? O que eu acho... Eu acho que eu sei a conotação de algumas... Na hora que foi comentar a maratona, deu uma conotação de... Negativo. Desdém ali. Pejorar. Isso. Acho que a Cris falou assim... Objetivamente, ela falou alguma coisa do tipo, não, mas quem é que vai fazer uma maratona em Assunção, né? No Paraguai, alguma coisa nesse sentido. E eu, na sequência... trouxe aqui a informação de que uma pessoa que esteve aqui conosco falou que fez e dentre as mega finisher foi a mais legal de todas. Sim. E eu respondi para Dani dizendo, estarei lá em breve, faço questão de fazer essa prova, ainda mais depois do que... acho que a gente viu também alguma coisa que ela tem um vídeo, né? É isso que eu queria falar. A Dani.Segato com 2 T's. Se você esquecer, depois vai no comentário do último news, que tem ela lá. Ela fez a maratona de Assunção e ela fez um vídeo muito legal. Parabéns, Dani. Ela tem um conteúdo muito legal no YouTube. Acessem lá e dê uma assistida no conteúdo dela, que ela vai mostrar um pouco da maratona. E a Cris já deve ter assistido. Se não assistiu, vai assistir. E deu vontade de correr a maratona. Eu vou correr porque eu vou fazer a mega finisher nessa vida. Eu não tive vontade de correr a maratona. Eu estarei lá em Assunção para fazer a meia. Maratona, calma, porque precisa dormir para poder fazer. Mas a maratona, estarei lá para fazer a meia. Obrigado pelo comentário, Dani. Obrigado. Bom, e seguindo o Wesley Ladico, lembrando que 75% da população brasileira não possui convênio médico. Exigir exame para participar de provas de corrida vai excluir muitas pessoas do esporte, mesmo sabendo que é importante os exames. Acho que a porcentagem de óbitos é muito pequena pelos benefícios que o esporte nos proporciona. Há mais óbitos com infarto de pessoas sedentárias do que com a corrida. Acabamos de falar exatamente isso. Eu acredito que quando a gente pontuou sobre a questão dos exames, a gente falou até a questão do convênio e do custo que isso daria. Sim. Acho que aqui só ele tem razão. Sim, ele tem razão em tudo que disse aqui. A verdade é essa, né? O custo para fazer isso inviabiliza para muita gente e depender do SUS, ainda que o SUS seja heróico no mundo, né? Falamos isso também. Às vezes impossibilita a pessoa de participar daquela atividade, ainda mais se esse atestado tiver for pré-requisito. Validade, não, for pré-requisito e tiver uma validade de 1 ano. Então você imagina você conseguir fazer esses exames anualmente, né, via SUS. Então, fato, ele tem toda a razão. Aí fica para cada um, né? Assim, porque assim é melhor. Veja o caso do Carlos, né? Não, perdão, do Fernando, que é um corredor que tudo bem e que ao fazer esses exames ele encontrou ali uma possível patologia e vai a partir. Ele está proibido de fazer atividade física? Não, é só a orientação em relação à prescrição. A prescrição do treinamento vai ser modificada. E é isso, é que infelizmente no caso que o Wesley mencionou aqui, você tem que olhar para si próprio, né? O corredor ele vai olhar para si próprio e ao fazer o exame ele está minimizando os riscos para ele e óbvio que esse impacto em relação à saúde pública também é bem importante. Bom, e por último, o Fábio Ximenes. Cara, você é suspeito, sua opinião não conta, simples assim. Acho que é você. Não, eu vou ser sincero, eu li isso aí lá no YouTube, aí eu fiquei pensando, quem é essa pessoa? Se era eu, se era o João, porque era eu, você e a Cris que estava apresentando. Então, cara... ou era eu ou era você, e aí, será que foi comigo? Aonde foi que eu errei? E eu não consegui identificar. Você puxou algo que você acredita?
Acho que foi comigo, por causa da questão, né, das assessorias, né, da questão da Urbia. Porque você tem a assessoria, entende? Acho que sim, né, de uma maneira geral, ainda que eu tente fazer uma observação imparcial e ainda que eu já tenha mencionado aqui algumas vezes de que eu sou sim a favor de privatização, concessão e todas essas outras coisas que tirem esse não é o peso, mas que tirem a obrigação do Estado de tomar conta dessa situação, porque o Estado, no meu entender, ele precisa se dedicar a 3 coisas fundamentais: segurança, educação e saúde. Então, que é o básico. Todo o resto, se ficar na mão da iniciativa privada, desde que o Estado fiscalize de maneira adequada, que foi uma das coisas que nós citamos aqui, inclusive em relação ao que o Ministério Público está fazendo nessa questão do contrato da Urbia. Complemento aqui, antes de você dar o seu parecer, que se ele hoje é incapaz ou é ineficiente ao ponto de não conseguir nem fiscalizar, quem dirá executar? Exato. Então é muito utópico, na minha opinião, posicionamento político, esperar que o Estado consiga executar essas tarefas que extrapolam as 3 áreas que você mencionou. Eu acho que é assim que tem que ser. Então, assim, ainda que eu já tenha mencionado que eu sou a favor e tudo mais, ou seja, eu espero que a Urbia tenha uma postura muito mais agregadora, né, do que ela faz, em diversos outros aspectos, mas sim, de fato, eu tenho... e que eu também já disse que eu particularmente não sou contra a cobrança em si, eu sou contra como a cobrança é feita. Porque também o seu posicionamento político, ele não expressa, ele deixa implícito o que você acredita ser, porque falta concluir ele. Sim, eu sou a favor das privatizações e isso vem atrelado com cobranças para que a iniciativa privada seja remunerada pelo bem social que ela está trazendo. Então, sim, ela tem que cobrar. Agora, é o como que te incomoda. Eu não acho que ela tenha que cobrar, porque essa contrapartida ela pode vir de várias outras maneiras dentro ela tem que cobrar por aquilo que ela propôs, não necessariamente a assessoria, não necessariamente você, mas sim, ela tem que ser remunerada. Sim, não, exato. A Urbia, em outras palavras, a Urbia tem que ganhar dinheiro? Tem. O trabalho que ela está fazendo no Ibirapuera, se não é perfeito, é fantástico, perto do que o poder público estava fazendo. A comparação é muito objetiva. Então, tem muitas coisas que a gente pode dizer. Mas, para me ater aqui à questão do que ele falou, tá bom, sou suspeito, porque eu tenho uma assessoria esportiva. Eu concordo com você, viu, Fábio? Ele é suspeito mesmo. Ele não quer pagar nada. Nesse caso, eu tenho um lado, verdade. Mas veja que não é um lado só pelo lado, é um lado pela argumentação e tal. E que ele tá me devendo dinheiro também. Não, isso não. Que isso, cara? Pra você, não. É uma grande brincadeira. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso episódio. Se você ficou até aqui, de novo, deixe seu like. Siga o nosso canal, por causa que a gente tem muita coisa legal pra falar. E se puder, compartilha no seu grupo de corrida. Você não tem aquele grupo do WhatsApp da sua assessoria? Não precisa no da Quark, não, que o João já está compartilhando lá. Mas no seu grupo, compartilha também esse episódio. Vai ajudar bastante a gente a crescer e entregar para mais corredores como você. Então é isso, gente. Então, até semana que vem.